Vamos ver com esse cara aí, então. Vamos ver o que ele tem a Que é dizer da de Revolução direita e Francesa. Eu não esquerda. sei nem quem é esse cara aí. Falar Que dizem que é baseado na posição, né? O pessoal sentava. Se diz muita besteira sobre isso, e aí, mais uma observação para quem Vamos tá lá. escutando. Gente, se alguém aí na internet falar para vocês, direita é isso, esquerda é isso, ponto. Direita características, esquerda características. Tá errado. Justo. Porque a noção de Ok, direita e tudo bem. esquerda, ela tem uma história. Ela muda conforme o tempo, conforme o espaço. Na própria Revolução Francesa, a noção de direita e esquerda vai mudando. Então, nesse. lá. Ó, essa é uma pintura feita Que posterior. pintura maravilhosa, hein? Maravilhosa, maravilhosa. Tem um desenho da época que é bastante interessante. Uma Uma gravura gravura? anônima da época. Vamos ver se a gente acha. Tá, eu não sei quem é esse cara aí, mas essa mão da esquerda e da direita é um bagulho interessante pensar que, tipo. Não sei, na minha cabeça a definição de esquerda e direita é muito essa mão de, tipo. A esquerda, a direita é quem defende o status quo, tipo, quem defende a forma de organização social nesse momento. Naquela época era a forma de defendia a aristocracia, defendia os privilégios da aristocracia e toda essa mão. E a esquerda é quem quer mudar essa forma. De uma forma progressista, talvez. Não mudar essa forma pra, tipo... tem que ser absolutismo total, não tem mais poder da aristocracia porque tem que ser tudo pro rei. Eu já não sei se seria considerado esquerda. Mesmo que seja pra tirar dessa questão. Eu acho que é sempre numa forma de, tipo... mais abrangente, tentando abranger o máximo de pessoas que puder dentro do... Não sei. Acha aí. Que ela tá no espírito. Acontece o quê? Eles começaram a debater a Constituição Peraí. se o rei ia poder vetar as leis ou não. Deu última palavra. A última palavra. Ou seja, qual vai ser É. politicamente o papel do rei nessa Exato. monarquia constitucional? Se ele vai moderar as leis ou não. Os que se sentam à direita eram favoráveis ao veto real. Os que se sentam à esquerda eram contrários ao veto real. Os que estavam ao centro, liderados por um revolucionário que você gosta agora, que é o Mirabeau, os que estavam ao centro queriam que o rei tivesse poder de veto em alguns momentos e outros não. Tá. Eu já vi um vídeo aqui na internet. Tá. Então é isso aí, tipo... manter as coisas como estão, deixar o rei ter veto, ter mais poder ainda pra forma institucional que existe, e a esquerda é não. Tipo, diminuir o poder centralizado. Espalhar poder, então é mais ou menos essa mão aí, então, tentando conceptualizar na minha cabecinha aqui. A direita é quem defende o poder de decisões, tipo, a manutenção da forma de poder que está instaurada, e a esquerda é uma distribuição desse poder, ou tipo uma menor concentração, digamos. Não necessariamente está lutando para diminuir, para espalhar mais, mas para não afunilar mais. Muito ruim sobre a Revolução Francesa, do cara falando, eram os girondinos à direita e os jacobinos à esquerda. Não tem ainda essas coisas. Não tem. Não tem. À esquerda, estão vários nobres revolucionários nesse momento. E mesmo quando tiver, a gente também vai apresentar mais problemas sobre isso. A gente vai chegar lá. Você tem ali vários nobres à esquerda. Nobres que depois vão para a direita. Os futuros girondinos, não tem ainda girondinos, estão na esquerda. E depois eles vão para a direita. Então, na própria Revolução, o conceito vai mudando. Quando ela surge... Talvez seja aí que eu tô no joguinho lá do We The Revolution, talvez nessa parte aí, tipo... surge assim. Os que sentam à direita querem o veto, à esquerda, não. Então, é isso que divide nesse momento. Tá. Aí eu acho que, bom, eles se mudaram para Paris, e aí a gente pode falar do que era o Clube dos Jacobinos. Que eu também vejo muito erro quando se fala disso. O que era o Clube dos Jacobinos? Durante essa imagem que eu tô me referindo, isso mesmo. Que é bem interessante. Né? Que é bem interessante. E armadas, né? Armadas, sim, a população está armada. Quando você tem a Assembleia dos Estados Gerais em Versalhes, se forma lá em Versalhes um clube dos deputados que vinham da Bretanha. A Bretanha é onde tinha a nobreza mais, para usar um termo posterior, reacionário. Tá. E aí os deputados do terceiro estado eram os mais radicais. Dois termos que não existiam na época, mas só para as pessoas entenderem. E aí os deputados formam uma sociedade, a Sociedade dos Amigos da Constituição. Que eles se reuniam num café chamado Café Amaury. Bom, qual que era o programa dessa sociedade? Fazer a Revolução Francesa. Ficava na rua vivendo, café. Então eu já pensei também, já falei. Eles se reuniam no café. Os cafés eram grandes centros de reunião, debate, discussão, leitura de jornal. O projeto deles era a Revolução. Acontece que era só os deputados da Bretanha. Mas aí começa a colar no café outras pessoas que também defendem a Revolução. Como nobres, né? Como Lafayette, entram.
Pessoas de outros lugares, como Robespierre, entram. Então, no começo, a Sociedade dos Amigos da Constituição tinha nobres, tinha de tudo. E aí, quando eles se mudam para Paris, nesse momento, eles passam a ficar na rua Saint-Honoré, que é uma rua lá em Paris, e eles se instauram no convento de Santiago, que era chamado de São Jacobo. E daí eles passam a ser conhecidos como jacobinos. Daí eles passam a ser conhecidos como jacobinos. Mas no começo, o Clube dos Jacobinos tinha de tudo. Tinha monarquista, o programa deles era a Revolução. Inclusive, esse é um ponto que também, muitas vezes, a gente vê a galera se confundindo. Além de, nesse momento, né, a gente não falar exatamente em jacobinos e girondinos, além das diferenciações dentro da Assembleia serem sobre o veto real, também não há, entre os espaços da Assembleia, uma cisão de caráter financeiro. Não há, assim, os ricos e os pobres. Porque muitas vezes a gente também vê a galera reproduzir esse discurso. Os girondinos são necessariamente a parte mais enriquecida dos agentes revolucionários, os jacobinos não. E não há essa questão. Então, há nobres, há padres, há pessoas com maior poder aquisitivo, com menor poder aquisitivo. Então, não tem essas estruturas. Então, esse é um ponto que a mina faz naquele livro. Cadê o livro aqui, ó? Peraí, pra você não derrubar o bagulho aí, peraí. Nesse aqui, ó. Nesse livro aqui, ó. Que ela fala sobre essa questão de que, tipo... Que ela vai argumentar que... Enquanto... Na Inglaterra, a Revolução Gloriosa foi uma revolução feita por landlords, tá ligado? Por grandes proprietários de terra, que foi capitalista. Porque foi pra eles tomarem espaço no parlamento para aprimorar ainda mais a capacidade de privatização e de aprimoramento do uso da terra. Enquanto na França, esses nobres, esses padres, essas coisas assim, que estavam lutando por essa revolução, e muitos burgueses depois, acho que mais além ainda aí se tornam principalmente burgueses, ou pelo menos independente que fosse, era uma revolução não capitalista. Ela argumenta que a Revolução Francesa não é uma revolução capitalista, que ela é uma revolução parlamentarista, digamos, ela é uma revolução para aumentar o acesso ao parlamento, para mais gente da população. Ela não é uma revolução pensando em privatização, pensando em criar uma classe que trabalha por salário e toda aquela coisa de alienação do indivíduo ao trabalho, do indivíduo à produção, do indivíduo. Não, ela é uma revolução que busca aumentar o acesso ao parlamento. Mas é aumentar o acesso ao parlamento não muito para pessoas comuns, mas aumentar o acesso ao parlamento, porque o parlamento era a fonte de riqueza, a fonte de poder. Enquanto na Inglaterra o que estava acontecendo era esse aumento a essa fonte de poder puramente econômica, ou majoritariamente econômica. Previamente determinadas. E nesse caso financeiro, ela nem vai vir a ter em nenhum momento. Não, E aí, só para as pessoas que estão na dúvida já saberem, já vou adiantar, depois eu volto e coloco na narrativa. Uma parte, depois em 1791, 2 anos depois, uma parte das pessoas vão sair do Clube dos Jacobinos, dos monarquistas, e vão fundar o Clube dos Monarquistas, que era o Clube dos Fuldenses. E aí, de fato, a partir de 1791, vira um clube republicano. Tá. E aí, depois, os republicanos vão se dividir entre jacobinos e girondinos. Mas é importante dizer que não existiu o Clube dos Girondinos. E que o termo girondino... É um termo inventado pelos historiadores. Não, é? Se você chegar na Eles não Revolução... eram conhecidos. Não eram. Se você chegar na Revolução Francesa e falar, pô, cadê os girondinos? É. O pessoal vai falar, o que é isso? Tá? Depois, porque muitos das lideranças vinham de uma região da França que é a Gironda. E aí os historiadores vão falar, os girondinos. Mas os girondinos eram parte do Clube dos Jacobinos. E é isso que as pessoas não entendem. Os jacobinos não eram um partido político. Não existia partido político nessa época. Partido político é invenção do século XIX. Então não tinha programa, carteirinha e coisa e tal. Então era um clube onde as pessoas se reuniam para fazer discursos. E que elas não necessariamente, portanto, concordam com um conjunto de características. Tinha um programa. Entendi. Sabe, programa? Não era, os jacobinos não eram partido. Partido, a invenção do... Desculpa, eu tô falando meio nervoso, mas porque eu já vi muito vídeo aqui no YouTube de gente falando, talvez você tenha visto também, não? Partido dos jacobinos, Exato. O partido dos girondinos. Os girondinos eram parte do... Esse é outro bagulho que me ajudou muito, essa questão ali de começar, tipo... O cara já tem essa noção, mas quando o cara... Por isso que ler é um bagulho massa, tá ligado? Porque, tipo, lê o livro de teoria e bagulho assim... Lê todo, tá ligado? Não lê, tipo, alguns capítulos, mas lê a argumentação completa. Do começo do prefácio à conclusão no último capítulo.
é que, tipo, essa capacidade conceptual de entender que muita coisa que a gente entende como assim, é assim, tá ligado? Em outros momentos da história não era, tá ligado? Não é, tipo, é que nem naquele livro ele me fez pensar sobre essa questão do tipo, quando começa a questão na como é que é o nome? Na campanha, do tipo, no countryside da Inglaterra, que eles começam a, tipo, cobrar dinheiro pra usar a terra. Ao invés de apenas cobrar, tipo, como cobra taxas e cobra um pouco uma parte da produção, começou a se cobrar dinheiro, mas quem não era capaz de pagar aquele dinheiro, alguns começaram a despropriar as pessoas. E tipo, tá, ok, então tu larga dessa terra e alguém que puder pagar vai estar aí agora. Isso era estranho até pra quem era dono de terra naquela época. Muitos donos de terra ficavam, tipo, como assim, tiragem? Tipo, não era não era algo que eles conseguiam conceptualizar, digamos, porque não era a tradição da época. Mas aí começou a ser feito e aí tu consegue acumular mais riqueza se tu deixar usar aquilo ali, quem vai tirar o máximo de proveito daquilo ali, quem vai produzir o máximo, tá ligado? E aí é sobre isso. Então a classe explorada começa a como é que é? Aprimorar as técnicas de produção e a classe exploradora começa a aprimorar as técnicas de exploração. Porque daí eles começam, tipo, a achar formas de cobrar melhor ou achar formas de usar melhor aquilo que é produzido, que eles estão cobrando. Aí eles pegam toda a produção para eles, pagam um salário por que produz e vendem no mercado tanto interno quanto externo, toda essa loucurada assim. Mas é mais ou menos a capacidade de entender que, tipo, coisas que a gente... Um bagulho que é muito grande também é essa questão de Estado, tá ligado? De um Estado-nação que a gente conhece, o Brasil e não sei o que. Aí tem todo o debate lá da Palestina e de Israel, que não sei o que, porque nunca existiu uma Palestina, mas não... Porque em todo momento, antes da Palestina ser ocupada, tudo que era aquele território sempre foi antes dessa ideia de um Estado-nação com barreiras e fronteiras delimitadas e tudo. E é difícil de conceptualizar esse tipo de coisa se o cara não tem essa prática de ler teoria e engajar com o argumento completo e pensar, ler umas páginas, pensar, refletir, escrever sobre aquilo, ler outras páginas, tá ligado? Essa forma de engajar é uma forma que aumenta a capacidade de conceituar esse tipo de coisa, tá ligado? E por isso que é massa. E é que nem esse bagulho, tipo, a ideia de um partido, a gente fala partido, pra ficar fácil de falar, mas acaba criando essas confusões, onde, tipo, não era um partido porque não tinha um programa, não tinha... Todos os jacobinos não concordavam em muitas coisas, se pá. Era apenas porque eles seguiam o que será? Eu já não sei o que eles seguiam, tá ligado? Clube dos Jacobinos. Muitos serão expulsos depois. Né? Mas isso é uma divisão dentro dos republicanos. Então, depois, tanto os jacobinos quanto os girondinos eram republicanos. E também, o que às vezes está errado por aí é falar assim, os jacobinos eram a baixa burguesia e os girondinos eram a alta burguesia. Essa questão Isso já se falou na historiografia no passado. Mas é o que você falou, Vilela. Novas documentações, se descobriu que todos eles eram da baixa burguesia. Tá? Todos eles eram predominantemente letrados. Então, o grande nome dos girondinos é o Brissot. Brissot, se escreve. O Brissot, ele era advogado como Robespierre. Inclusive tinha uma carreira bem parecida com a do Robespierre. Fez a escola lá de direito, enfim, e coisa e tal. Mas bom, voltamos para 89. Pra gente manter a linearidade aqui até o fim do programa. E pra gente também não ficar aqui 3 dias, né? Tem isso também. Mas assim, eu já vi alguns programas de vocês. Aqui às vezes fica 3 dias, é legal. Eu vi a coisa de bater o recorde, né? Da live de 24 horas. Mas não faremos isso hoje. Mas bom, final de 89, eles estão, então, em Paris. O rei está em Paris, a Assembleia está em Paris. Entre 89 e 90, são aprovadas uma série de medidas. Em nenhum momento o rei pensa que ele pode perder o... Em vários. E esse é Eu um não ponto sei. importante. Eu não sei nada sobre a Revolução Francesa. Eu fico, tipo, tentando fazer esses conceitos na minha cabeça. Eu achei que eu sabia. A única coisa que eu sei é Robespierre, guilhotina, Jacobino, Bastilha. E essa argumentação agora aqui, mas, tipo, do desenrolar da Revolução, eu tô percebendo que eu não sei nada, tá ligado? Que o rei tentou fugir, aí pegaram ele e mataram ele. Porque E agora? enquanto tudo isso está rolando... começa a falar, cara, eu acho que eu vou rodar. Porque o rei era primo do rei da Espanha, e a Maria Antonieta vinha da Áustria. Sei. Ele troca cartas, e depois a historiografia vai achar essas cartas. Então ele mostra o medo, eu tô sendo traído, tô perdendo. Mas ele tem que aceitar, não tem o que fazer nesse momento. Bom, são aprovadas várias leis. Por exemplo, para tentar acabar com a crise econômica, a Constituição Civil do Clero.
todas as terras da igreja são nacionalizadas e colocadas à disposição da nação para ser vendidas. Mas elas não podiam ser vendidas de uma vez, porque você colocar todas as terras, uma boa parte da França para vender de uma vez, o preço vai lá embaixo. E lembra que a intenção é resolver aquele problema econômico que a gente falou no começo. Lá no começo. Ah, entendi. Que ainda persiste. E o clero não gostou disso daí. Uma parte do clero gosta, porque uma parte do clero é o baixo clero. Entendi. Você está identificando o clero só como os bispos, os cardeais, mas tem o Cara cura, de vida boa. tem o cura da paróquia, Entendi. tem o vigário, e lembra vários que deles eles estão começaram lutando. a participar e a se mobilizar dentro desse processo, né? Então é sobre isso aí, né? Caralho, gurizada. Eu vou começar a dar uma lida maior aqui sobre a Revolução Francesa, né? Vou encontrar umas fontes que são interessantes, vou dar uma lida. E nos próximos capítulos de We Are the Revolution vai ter mais informações aí que eu vou estar capaz de conceituar os bagulho melhor aí, entender o colega da mão ali, porque realmente jogar esse jogo e ver esse videozinho agora me mostrou o quanto que eu sou analfabeto em Revolução Francesa. E querendo falar que Revolução Francesa é isso ou aquilo e não sei o que, burguesa e não capitalista e para aí, pô. Dá uma segurada no pagode que só sei que nada sei.